Bom, primeiro, eu acho uma pena que relativamente ter tão pouca gente numa sessão num filme como esse. Eu revendo o filme, eu fiquei impressionado em vários momentos como ele é atual. Eu poderia estar falando de um processo que está acontecendo hoje. É um processo, inclusive, não só de ameaça democrática, mas um processo que a gente vê através da atuação da mídia, e o que é mais importante, a continuação de um processo que vem do não reconhecimento histórico do que houve na ditadura. A diferença do Brasil, por exemplo, para a Argentina, é que a Argentina teve um processo de reconhecimento. Não, passamos por um processo de ditadura, um processo violento, que tem que ter um processo de reparação e cicatrização das nossas feridas. O Brasil nunca passou por esse processo. O que existe no Brasil, desde o final da ditadura, é uma tentativa contínua de negar o que aconteceu com a ditadura, e mais do que isso, de que teve uma ditadura violenta que resultou em morte e tanto desaparecimento. A gente tem, claro, livros como Memória do Esquecimento, Tortura Nunca Mais, mas são registros muito pontuais, e não houve um processo como o argentino diz no filme, que é da gente sentar, reconhecer e fazer de botar na cadeia, né? Botar na cadeia os caras que mataram, torturaram e desapareceram com tantas pessoas. E é por isso que a gente vê hoje um movimento de uma juventude pedindo um retorno da ditadura militar. Eu até hoje brinquei uma brincadeira até triste de se fazer, mas olha, quem que está interessado, pede tanta volta da ditadura, é só virar professor do Paraná, e a gente vê um pouquinho do que está acontecendo, do que seria a ditadura no Brasil. Então, eu acho que o que a gente tem hoje, essas pessoas pedindo a volta da ditadura, é uma consequência do fato de a gente nunca ter passado por esse processo de cicatrização. E o filme mostra a importância disso. É um filme, assim, só alguns esclarecimentos assim, do que aconteceu depois. Esse é um raro documentário. Tanto a gente fala que o cinema não tem a capacidade de mudar a realidade, e na maior parte das vezes não tem mesmo, mas esse é um filme que teve consequências na vida real. Depois do filme, o filme foi um motivador muito grande, um catalisador no processo de investigação da morte do João Goulart. Ele foi exumado, os restos foram periciados, os exames foram inconclusivos. Não é que ele não foi envenenado, é que não tem como ver. Primeiro, por dois motivos. Primeiro, que fazem 40 anos da morte. Você detectar algum tipo de químico depois de 40 anos é um negócio complicado. Segundo, eu estava conversando com o Paulo Henrique foi o diretor do filme, e ele estava, uma das coisas que ele explicou é que existem 5.700.000 possibilidades de venenos que eles poderiam investigar. Eles investigaram 10% disso. Então é inconclusivo até por isso, porque eles investigaram uma parcela que poderia ter causado a morte dele. Ainda assim, o documentário funcionou como catalisador no sentido de que aquela sessão que passa no filme 3 vezes, declaro vaga a presidência da República, aquela sessão foi anulada, então foi considerada ilegal a cassação do Jango. Então ele foi reconhecido novamente como presidente, ele foi reenterrado com honraria de chefe de Estado, finalmente. Então teve conclusão, consequência na vida real por isso. Em relação ao Juscelino, a história é um pouco mais complexa, porque teve, só para concluir em relação ao Jango, assim, o que a família hoje do João Goulart continua pedindo é que sejam ouvidos os caras que inclusive são mencionados no documentário, principalmente o Thomas Crowley e o Frederic Latreche, que inclusive ele é assessor não sei se vocês viram no recorte ou não, ele é assessor do McCain, do John McCain, foi candidato a presidente da República. Esse cara que atuou na Operação Condor e que assumidamente participou da morte de líderes latino-americanos na década de 70, ele é assessor de um cara que teve chances concretas de ser presidente da República há 4 anos. Então não é uma história passada, é uma história muito recente. E o que eles querem é que esses caras sejam ouvidos, mas não há nenhum avanço nisso, apesar de eles terem sido ouvidos em outros países. Em relação ao Juscelino, como eu falei, a história é um pouco mais complexa, porque a Comissão da Verdade Nacional concluiu recentemente que ele não foi assassinado. O problema é que essa comissão só ouviu os peritos da época, que obviamente disseram as mesmas coisas que eles tinham dito na época, não trouxe nenhuma informação nova. Curiosamente, a Comissão da Verdade, implantada no Rio de Janeiro, concluiu que Juscelino foi assassinado. Mas eles ouviram várias testemunhas novas.
Eles ouviram, por exemplo, o testemunho do ônibus, do motorista do ônibus, que foi acusado de ter fechado o Juscelino. E esse cara testemunha dizendo assim, não aconteceu isso, mas tentaram me subornar para que eu dissesse que aconteceu isso. E eu vi, inclusive, pelos passageiros do ônibus confirmando isso, de que não houve nenhum caso, o ônibus não fechou o Juscelino, mas que eles foram abordados para dizer. Então, a Comissão da Verdade no Rio concluiu que o Juscelino foi assassinado. Só quando você para para pensar, como o documentário diz muito bem, que em 6 meses, um período de 9 meses, os 3 principais elementos da Frente Ampla que trariam o processo de democratização no Brasil, Lacerda, o Juscelino e o Jango, morreram no espaço de 9 meses. E quando você avalia o contexto político da época, que era um contexto político de, obviamente, dos Estados Unidos perderem o interesse na ditadura militar. Por quê? Por que eles perderam? Não é porque eles queriam um processo de democratização, porque o Jimmy Carter era bonzinho nem nada. É porque financeiramente não interessava mais a eles. Porque o que eles temiam que o João Goulart fizesse, que era a nacionalização das grandes empresas, os militares, de certa maneira, estavam fazendo. Eles estavam fechando economicamente o país para o interesse norte-americanos. Os norte-americanos deixam de ter interesse no Brasil. Começa a haver uma tentativa de abertura. Os militares, obviamente, temem que isso aconteça, porque eles sabem que se houver uma redemocratização, os caras que assumiam esse processo, a liderança do processo, eram justamente os caras que eles tinham tirado o poder e que, obviamente, eles iam ser punidos por isso. E esses caras morrem em 9 meses, morrem os 3. Então é um período histórico que é muito pouco conhecido pela juventude brasileira. E a gente vê nessa ignorância política o resultado dessa guinada direita de uma juventude que não entende nem o que eles estão cobrando, nem o que eles estão pedindo. E o filme mostra isso de uma maneira assim tão importante. Aliás, não só o filme. Não é o objetivo, obviamente, do dossiê Jango mostrar o período pré-golpe no que diz respeito à movimentação da mídia. Ele aborda isso tangencialmente, quando ele mostra, por exemplo, que a mídia começa a defender, vocês devem ter percebido, por isso que eu digo que ele é muito atual. Uma das coisas que a mídia começa a fazer para facilitar a queda do Jango, começa a retratar nos jornais e na televisão um quadro de instabilidade política. Todos os dias manchetes, olha o que está acontecendo no país, olha o que está acontecendo no país, olha o que o Jango está fazendo, olha como é esse comunista, e para tentar mover a população a romper o apoio a Jango. Porque você derrubar um presidente popular é muito difícil. Então o primeiro passo é isso, vamos acabar com a popularidade desse presidente. Então a mídia atua nesse sentido. Cria uma responsabilidade de que o país está entrando em colapso. E aí logo depois vem o golpe. E é isso, é por isso que ele é tão atual. A gente percebe. Tem um outro entrevistado no documentário que diz uma coisa que é extremamente importante, que é uma nação que não conhece a sua história, ela está condenada a repetir os seus erros, as suas tragédias. E a gente vê isso claramente acontecendo hoje, uma tentativa óbvia de repetir uma estratégia que funcionou na década de 60. Quando você pega os documentários da época e você percebe as coisas, quando você lê historicamente o que aconteceu, não só no Brasil, mas em toda a América Latina naquele período, quando existiu uma obsessão de interesse muito grande das grandes forças econômicas em romper com o Estado democrático na América Latina, você percebe que são as mesmas condições que acontecem hoje. Quando você pega, por exemplo, Brasil pré-64, Chile 71, que eu recomendo muito, um documentário, uma trilogia de documentários chamado Batalha do Chile, um cara chamado Patrício Guzman, que é sensacional. Você percebe exatamente o que acontece no Brasil hoje, que aconteceu no Brasil em 64, que aconteceu no Chile em 71, para citar 2 exemplos. Inclusive com as mesmas bandeiras. Quando você vê o povo indo para a rua dizendo Deus, temos que trazer Deus para a família, de volta para a família brasileira, a tradição é importante, e os caras com palavras de ordem do tipo vá para Cuba, eles dizendo isso em 64, dizendo em 71 e dizendo em 2015, só que hoje, inclusive, é anacrônico, porque hoje a gente tem os Estados Unidos se aproximando de Cuba, quer dizer, essa direita brasileira reacionária nem se atualizou, eles continuam repetindo os mantras, os bordões, os slogans de 40, 50 anos, que não faz nem mais sentido. Eu, por exemplo, quando eu sou atacado nas redes sociais, a coisa que eu mais ouço, a acusação que eu mais ouço é ser comunista. Meu Deus do céu, se me chamassem de comunista na década de 80 e 70, eu até entenderia. Me chamar de comunista em 2015, eu questiono a inteligência, a sanidade do cara. Não existe
Não existe um comunismo hoje que seja viável no mundo. A diferença é um socialismo. Claro, existem aqueles que se identificam como comunistas, mas hoje o comunismo, e eu não estou entre eles, eu me considero mais um socialista do que um comunista. Há uma diferença que é importante fazer, esses caras não conseguem. Para eles é a mesma coisa. Mas a questão não é nem essa, a questão é que mesmo que eu me declarasse, me identificasse como comunista, acreditar que o comunismo é, entre aspas, uma ameaça vermelha de tomar conta do mundo em 2015, isso é absurdo. Nem a China, que seria um país comunista, você pode dizer que ela é comunista hoje. Ela é um capitalismo disfarçado sob uma bandeira de comunismo. É um país mais mercantilista do mundo hoje em dia. Exporta para o mundo inteiro, compra do mundo inteiro. É interessante que não fala muito tempo, o Leonardo Sakamoto falou algo parecido com isso no blog dele, onde levanta-se muita bandeira, vá para Cuba. Ninguém fala vai para a China. Ninguém vai para a China, claro que não, porque a China exporta os produtos que o pessoal compra. E é interessante, aliás, notar no dossiê Jane, é triste quando você vê o filme, eu acho, além da frustração que eu vejo, que eu sinto ao rever o filme, em relação a ver a gente quase cometendo os mesmos erros. Eu não acredito que a gente vai acabar como eles acabaram na época. Hoje é outro mundo. É um mundo globalizado, que você não pega um país que hoje é a 7ª potência econômica do mundo e dá um golpe num país como esse. É impensável. Pode haver um golpe como houve no Paraguai, um golpe disfarçado através do Congresso, o que não é tão difícil você pensar, porque hoje a gente tem um Congresso mais conservador desde 64. Se a gente pensar no que aconteceu no Brasil nos últimos 4 meses, é um negócio assustador. O Brasil deu largos passos para trás nos últimos 4 meses, com a terceirização, com a redução da maioridade, ou tentativa de redução da maioridade penal. Hoje, com o transgênero. Hoje, retirar o voto transgênero dos produtos. A gente tem hoje um retrocesso absurdo. Eu estava comentando com um amigo meu que eu não tenho dúvida nenhuma que os próximos passos são a legalização das armas no Brasil, que é um erro que todo mundo sabe. Só de novo, eu tive agora em Tribeca e 2 ou 3 documentários que eu assisti lá, produzidos sobre a realidade norte-americana, todos apontam como uma das grandes tragédias dos Estados Unidos hoje é justamente a legalização das armas, a população está armada, e a redução do Estado laico, a terminar com a definição do Estado laico. Você vê, tem que ter um deputado que era do PSOL, que foi agora suspenso do PSOL, que ele quer voltar a colocar, né, o poder emana de Deus, em vez de falar que emana do povo. Então é uma tentativa realmente de retroceder o país politicamente, socialmente. O que a gente percebe em 64, como a gente podia estar caminhando, e eu digo que essa é a minha outra frustração, se o Jango tivesse tido a oportunidade de levar adiante as reformas de base, as reformas estruturais, o país poderia hoje estar numa situação de ser um país absolutamente líder economicamente. Você percebe como o cara vai em 61, na China, ele vai à China estabelecer acordo comercial. Imagina a visão do cara, um negócio que levou décadas para o mundo entender. O cara em 61 já estava na China para estabelecer acordo comercial. Com quem ele estava apertando a mão, né? Então o negócio assim é fascinante. E você percebe como essas reformas de base, elas poderiam realmente, que eram reformas estruturais fundamentais, ter levado o país a dar um salto econômico, político, social, que hoje não estaria em outra situação, e que a ditadura acabou com isso. A ditadura interrompeu esse processo, como interrompeu o processo no Chile, com as reformas do Salvador Allende, que foi o que aconteceu na América Latina inteira. Por quê? Interesses econômicos. Quando você tem um país que ele tem interesses nacionais que se sobrepõem aos interesses dos Estados Unidos e das grandes corporações, esse cara que está enfrentando essas grandes corporações, esses grandes interesses, ele vira um empecilho a muita gente. Tem um documentário que eu assisti, outro que eu assisti em Tribeca esse ano, que eu comentei com uma amiga minha, Emília Lacombe, que é fã do Noam Chomsky. É um documentário assim, que se dependesse de mim, eu piratearia, apesar de ser contra a pirataria, eu piratearia esse documentário. Eu colocaria legenda e espalharia pelo YouTube para todo mundo assistir no Brasil. Porque é um documentário assustador. O Noam Chomsky, ele fala do que está acontecendo nos Estados Unidos, o que aconteceu nos últimos 30 anos nos Estados Unidos, principalmente depois da era Reagan. E aliás, isso é muito curioso também. Eu assisti uns 5 ou 6 documentários nos últimos 10 meses, falando de grandes problemas que atacam a sociedade norte-americana, e os 10 documentários falam que esses problemas começaram ou deram um salto imenso na era Reagan, que é encarado como um ídolo por essa direita que se identifica como libertária do livre mercado e que não percebe que nos Estados Unidos enfrenta graves problemas hoje em função dessa filosofia que hoje é reconhecida por boa parte da sociedade como sendo um atraso, e eles querem repetir isso no Brasil agora em 2015. Enfim,
Mas esse filme do Donald Johnson, uma das coisas que ele fala, por exemplo, que a gente vê de novo aqui no documentário, qual que foram os passos pré-golpe? Primeiro, a mídia estabelece uma situação de causa institucional. Segundo, os grandes interesses econômicos começam a investir nas campanhas de políticos para a Câmara, para o Senado, para que esses políticos eleitos passem legislações que vão interessar os interesses econômicos. E aí vem o golpe. E que eventualmente desestabiliza. Claro, desestabiliza. Porque você vê que eles, inclusive, eles forçam, por exemplo, o aumento da inflação artificialmente para aumentar a sensação no povo, na população, de insegurança, para que a população passe a atacar o governo que eles querem derrubar. Então, a gente vê tudo que eles estão fazendo lá, a gente vê agora. O que é um ciclo que o Noam Chomsky coloca muito apropriadamente como sendo um ciclo vicioso. Você tem as grandes corporações, investem nas campanhas de deputados, que são, na verdade, lobistas, com mandato. Esses caras passam a legislação que vão favorecer a concentração de fortuna nas grandes corporações. Nós temos exemplo disso hoje, quando você retira o rótulo de transgênico dos produtos. Isso é o interesse da população? Óbvio que não. Isso é o interesse de quem? Das grandes corporações. Óbvio. Esses caras ganham mais dinheiro e investem mais dinheiro na eleição de mais deputados, que vão atuar na criação de mais legislação que favorece as grandes corporações. O pagamento é muito alto, né? Não, é uma coisa absurda. Então, e aí quando você defende, por exemplo, reforma política, os caras dizem que o que você está querendo fazer é implantar uma espécie de ditadura. Ao contrário, nós já temos uma ditadura hoje, mas nós temos uma ditadura do capital. E quando eu digo isso, não é uma conspiração comunista, de novo, que eu não sou. Não é uma conspiração, é a realidade. Hoje, para você ser eleito, para você poder atuar fazendo legislação, passando leis, você tem que ter uma fortuna por trás de você. São poucos os deputados que conseguem se eleger sem uma verba poderosa. Então nós já temos uma ditadura hoje no capital. O que nós temos que ter é uma maneira de permitir que candidatos que não tenham grandes fortunas por trás, porque eles não defendem essas grandes fortunas, tenham condições de se eleger. Mas quando você defende isso, você é taxado. Por quê? Porque eles querem que você seja considerado justamente como um cara que um inimigo, né? E esse é um outro ponto, né, que dá essa sensação de insegurança na gente. Porque uma característica de todo sistema totalitário é essa criação da imagem do inimigo. Exato. É uma coisa interessante falar isso que o Noam Chomsky fala nesse documentário. Porque o próprio Noam Chomsky ele é atacado, ele é visto pela direita norte-americana e rotulado como anti-americano. E o que ele coloca é isso, só esse próprio rótulo de anti-americano, você está dizendo o seguinte: quem defende certos interesses é que é um patriota verdadeiro. Se você tem uma ideia diferente, você não pode perder, você está atuando contra o país. Isso é uma ideia antidemocrática, ela é ditatorial por natureza. Onde você tem esse rótulo de anti-americano? Justamente em países com essa divisão absurda, como nos Estados Unidos, por exemplo, pós-11 de setembro, principalmente, na União Soviética stalinista, que você tinha os anti-soviéticos, os anti-stalinistas, e agora no Brasil. Porque no Brasil agora, quando você se identifica como de esquerda, o que os caras dizem? Vá para Cuba. Ou seja, você não pertence a esse país, você está atuando contra o país. Nós somos os verdadeiros brasileiros. Eles se acham tão verdadeiros brasileiros que eles vão para a rua vestindo símbolos nacionais. A camisa da seleção, eu não vou nem entrar no caso de usar a camisa da CBF e protestar contra a corrupção, porque isso é um absurdo em si mesmo. Mas não é só isso. O que a gente está conversando antes da sessão é que uma coisa que me apavora imensamente é toda vez que eu vejo uma multidão usando símbolos nacionais na rua, carregando bandeira, cantando o hino nacional, eu me apavoro. Porque na história da humanidade, de novo, se você não conhece a história, você é condenado a repetir os erros, na história da humanidade, sempre que você teve grandes massas utilizando movimentos nacionalistas na rua, só deu merda, só acabou em tragédia. Sempre, sempre. Não há exceção. Você termina em fascismo, você termina em ditadura, você termina em morte. É quase que a marca do século XX, né? Todo. O nacionalismo que levou a Primeira Guerra Mundial, levou a Segunda Guerra Mundial. Sempre. Eu até brinquei, só faltam esses caras que vão à rua, cantar o hino nacional e rezar a Ave Maria, o que é mais assustador ainda. Porque quando você tem esse conluio entre religião e Estado, não é mais assustador, então o cara não só canta o hino nacional, ele canta a Ave Maria, porque eles estão do lado de Deus, ou Deus está do lado deles. Uma parte dos cristãos que não rezam. O Pai Nosso, exato. O Pai Nosso, para poder unificar os cristãos, exatamente. O Pai Nosso, além disso, você vê os caras, só faltam os caras falarem Anauê e remeter ao movimento integralista que a gente já
viu no Brasil o perigo que era, tanto que ele foi declarado ilegal. Por uma ditadura, ele foi declarado ilegal por uma ditadura de tão perigoso que ele se revelava. E a gente tem uma recriação disso hoje em dia, que é um negócio assustador. Então, um documentário como esse do Dossiê de Nando é um filme que deveria ser exibido nas escolas. Porque, repito, quem não conhece a história está condenado a repetir. Né? E aí vem aquela segunda parte da frase. A primeira vez, elas repetiram como farsa, que a gente vê no Brasil hoje. Inclusive, quando você vê... Os caras são tão ignorantes quanto essa história, que eles se inspiraram na coluna Prestes. Na coluna Prestes, eles denunciam a esquerda, eles denunciam o socialismo. Eles se inspiraram na coluna Prestes para fazer uma coluna que alguns chamaram de coluna Prado, eu adorei esse nome, e que eu chamei de coluna Fretes, porque eles têm um ônibus à disposição para levar em certos treinos, para levar de São Paulo a Brasília pedindo impeachment. Coluna Fretes, é um negócio assim, que você pensa, meu Deus, que cabeça que é desse povo? Que eles, primeiro, não trabalham, né, obviamente, e segundo, tem um tempo danado para ir até o Brasil, e segundo, que é um movimento que eles tanto desconhecem a história, que eles se inspiram em movimentos de esquerda, embora não condenem a esquerda. E essa questão do inimigo, a gente está falando, a gente está conversando outro dia, porque várias vezes nos últimos meses, em diversos meios diferentes, sempre que a gente surge com um discurso mais progressista, mais igualitário, as pessoas já viram isso. Você é petista? Que é exato. Várias pessoas em diversos meios. Assim. A mídia conseguiu demonizar o PT. E eu não digo isso dizendo que o PT é um partido inocente. Eu teria que ser muito cego para dizer que o PT é um partido inocente. Aliás, mas é o que eles falam, por exemplo, constantemente. Mas é uma questão assim, de novo, a gente vive num sistema que é um sistema que ele promove a corrupção. E é um erro do PT não ter conseguido se blindar em relação a isso. Como nenhum partido, não há pessoal que tenha se blindado disso. Não há nenhum partido que consiga se blindar, porque o próprio sistema político promove a corrupção. Dinheiro para você se eleger. Só isso já está em corrupção embutida. Mas o problema é quando você demoniza um partido e parece sugerir que os outros são inocentes. O PSDB, se você pega a história do PSDB no país, e aí você fala isso, você está justificando um com o outro. Não estou justificando um com o outro. Óbvio que não. É uma questão de mostrar simplesmente que tudo tem que ser investigado. Quando você pega a privatização do Brasil, ou todos os escândalos do Banco Mafra, ao longo da história, a própria Petrobras, quando você pega o Estado, você pega a própria Petrobras, e você vê que existiam operadores políticos dentro da Petrobras, na época do governo Fernando Henrique, aliás, precedendo o governo Fernando Henrique, desde a ditadura, quando inclusive as empreiteiras, era escancarada a influência das empreiteiras sobre a Petrobras na época da ditadura, você percebe que é um processo que você tem que fazer de correção de todos os partidos. Quando você ataca um só partido, você não está combatendo a corrupção, você está combatendo um projeto político. Isso é diferente. Esse é o que as pessoas não entendem. E falta essa honestidade, com a família, de que se declarar não. Claro. O Júlio que foi interessante, ele colocou no blog dele essa semana, para a morte do programa, ele colocou a entrevista dele no programa Provocações, onde ele fala claramente, né? Ele fala assim, o problema não é a mídia tomar partido, o problema é ela tomar partido e finge que não toma. Óbvio. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, você tem, na época de eleições principalmente, os grandes jornais, eles assumem uma posição clara. O New York Times, por exemplo, na última eleição, ele se declarou favorável ao Obama. O Washington Journal, Washington Post, agora, enfim, mas era de Washington Journal, um dos grandes de Washington, se declarou pró-McCain. Isso não dá, obviamente, para eles liberdade para mentir, não é? Mas pelo menos a gente sabe a posição. No Brasil, eu acho que os únicos que se declararam foram a CAP, que se declarou pró-Dilma, e o Estado de São Paulo, que se declarou pró-Aécio. Os outros fingem uma imparcialidade que não existe, e isso é muito grave, além de ser profundamente desonesto com os leitores barra eleitores, né? Ou os clientes. Então é um negócio perverso, uma coisa perversa. Então, como eu falei, quando você demoniza um partido, você não está combatendo a corrupção, você está combatendo um processo ideológico. E isso é muito grave. Mas até porque dentro das grandes corporações da mídia, lá estão os corruptores também. Óbvio. Claro. Então, se os corruptores estão lá dentro, como que pode fazer qualquer campanha contra a corrupção? Você pega, por exemplo, a própria escândalo de sonegação da Globo.
Né? Ou a própria Operação Zelotes, que você não vê sair em nenhum jornal. Por quê? Porque todos que estão envolvidos são donos das grandes corporações de mídia. Eles não vão denunciar a si mesmos nos seus veículos. E o que você tem, então, é uma população desinformada, que se não fosse a internet, ficaria completamente desinformada. A HSBC, imagina, a HSBC, o Suíça-Salão, os caras com conta na Suíça, você não se fala disso. Você pega mesmo agora, ontem o leitor até falou isso, você pega o que aconteceu no Paraná ontem, em que você tem um governador que ele age de forma ditatorial e manda a PM invadir acampamento de professores e espancar os professores. E depois vem dizer que houve confronto. Como confronto? Onde confronto? Você tem um lado que está profundamente, pesadamente armado, e o outro você tem um grupo de pessoas reivindicando com as suas ideias, os seus corpos e só uma melhoria de condição de trabalho, e não houve confronto, um massacre. Aí o Jornal Nacional ontem, o leitor me informou, porque eu não assisto, faço questão de assistir, mas o Jornal Nacional, enfim, mas informou que foram 28 segundos dedicados ao Jornal Nacional para isso no Paraná. E nesses 28 segundos, em nenhum momento foi citado que o Estado é governado pelo PSDB e nem o nome do governador presidente. Porque essa é uma outra maneira de você criar uma impressão de que só um partido é. É quando todo problema que existe envolvendo algum partido de esquerda, não é só o PT, qualquer partido de esquerda, você cita fulano de tal do PSOL, fulano de tal do PT, fulano de tal do PCdoB que seja, você cita o partido. Quando você tem alguma coisa envolvendo o PSDB, você cita uma pessoa ligada ao governador, aqui governador. Ou você cita o nome, mas você nunca cita o nome do partido. E você fala o governo. E aí o governo dá a entender exatamente. E é porque a CBN, por exemplo, recentemente fez isso. Nós estávamos falando do Kassab e falou a Prefeitura de São Paulo, mas não falou que era o Kassab. Quem ouve a notícia acha que qual prefeitura? Que é o Haddad. Isso é um negócio, imagina um negócio desse. Então a gente tem isso o tempo todo acontecendo na mídia. Você tem um partido sendo massacrado o tempo inteiro, e o outro partido ele é protegido simplesmente se você não cita o nome do partido ou as pessoas envolvidas do partido. Né? Você nunca ouve. Por que você tem, por exemplo, o mensalão petista e o mensalão mineiro? Não foi mensalão mineiro, foi mensalão tucano. Mas você não disse tucano, senão você teria que associar o PSDB. Então você tem o mensalão petista e o mensalão mineiro. Isso é uma questão. E quando você faz, você isola do lazareiro, porque você pode falar que houve uma maçã podre. Então o que você tem é uma questão puramente de linguística, de semântica. Você tem a imprensa fazendo o que faz de melhor, que é manipulando a informação. E que já está presente em 64, que a gente vê, por exemplo, um documentário muito bem. Você pega, por exemplo, as organizações do Globo que eles fizeram agora, foi uma coisa digna de Stalin. Eles reescreveram a história. Eles colocaram, a Globo teve a cara de pau de se colocar como sendo vítima da ditadura. A Globo foi uma das que mais beneficiou da ditadura brasileira, economicamente, através de uma série de concessões e empréstimos de dinheiro. E mais do que isso, a Globo apoiou o golpe. Você pega a manchete do Globo, no 1º de abril, eles falavam de revolução, não era golpe militar. E eles diziam, a paz foi restaurada. E até hoje tem gente que pega essa ideia de que foi uma revolução contra a golpe. Mas eles são canalhas, isso eu nem falo. Uma pessoa que chama o golpe militar de revolução são canalhas que merecem ser ignorados. Eu também acho. Que é de novo uma questão de linguagem. Mas é isso, mas por quê? Porque a gente não teve um processo de cicatrização no Brasil. De você chegar e falar assim, olha, o que aconteceu no Brasil em 64 foi um golpe militar. É uma cicatrização radical. E em 68, quando você tem o AI-5, o que foi o AI-5? E quando você tem um cara como o Vlado, que ele é enforcado, e você tem aquela foto emblemática, aliás, um outro documentário que eu recomendo muito é o Vlado, 30 anos depois. Quando você tem um cara que ele aparece enforcado na cela, sendo que ele está, para ele se enforcar, ele teria que se. Nem ajoelhar, ele teria que. É um negócio, é uma foto de respeito da inteligência dele. O problema que eu tenho visto, eu tenho percebido crescer muito esse radicalismo de esquerda, que ele, quer dizer, ele vai além da mera crítica à esquerda, é um radicalismo, é um ódio. Então é um ele personaliza. Exato. Então quando a gente, por exemplo, mostra a professora, a primeira reação que muita gente tem é, mas era comunista. Como se justificasse. Como se justificasse. É isso. Não, eu falei simplesmente isso. Eu nunca pensei que eu ia escrever um texto lamentando a morte de 10 anos e eu ia receber insulto por isso. E eu recebi, porque várias pessoas disseram que eu estava falando mal da PM que nos defende. Esses caras que defendem a PM são os caras que fizeram um selfie com a PM na manifestação de 15 de março. Porque com esses que estão pedindo intervenção militar, a PM tira selfie. Com os professores que estão reivindicando melhores direitos, a PM desce o pau. Essas são as duas PMs que existem.
Você quer a intervenção militar? Peraí, vem cá que eu vou tirar uma foto com seu filho, com a sua filha. Sorriso, tal. Você quer mais direitos? Porrada em você. Intervenção militar. Aí você tem realmente a intervenção militar. Então é um processo muito perverso. E isso que você disse é muito importante, porque você tem uma personalização da política. Eu vivo dizendo isso. Você não pode, e até eu cito o Michael Corleone no Poderoso Chefão 3. Eu acho que o Poderoso Chefão, na minha pele não é à toa, é um manual para a vida. O Michael Corleone diz isso no terceiro filme, ele diz: nunca odeie seus inimigos. Se você odeia seus inimigos, você vai confundir o seu julgamento, vai nublar seu julgamento. Então política não pode ser feita com ódio. Você não citou o Michael Corleone no domingo, na sessão de episódio. Eu não assisti. Então o que acontece é essa personalização do ódio. Você tem, por exemplo, uma coisa que eu acho muito curiosa. Se você for pegar a minha conta no Twitter, no Facebook, por exemplo, ou da Maria Flor, ou da Sinara, ou da Mili Lacombe, ou mais recentemente do Ronald Rios, que começou a se manifestar politicamente, ou do PC Siqueira, você vai perceber que em 90% das vezes, ou mais, 99%, e no meu caso eu posso garantir que é 100%, quando eu estiver atacando, entre aspas, alguém, eu estou atacando algum político ou algum partido. Eu estou fazendo um ataque à ideia. E eu não estou atacando o político tal dizendo, o fulano de tal é um canalha porque ele... Não, eu estou atacando porque ele representa ideologicamente. Eu recebo ataques pessoais todos os dias. Eu não tenho mandato. Eu não tenho influência. Mesmo que você compre em toda a tese de corrupção, ninguém pode me acusar de ter praticado nenhum tipo de corrupção. Nunca recebi um dinheiro de Estado, de governo, nunca recebi um centavo, que é outra coisa que eu adoro dizer também. Se você defende o governo, você está recebendo. Eu desafio qualquer um a provar que eu recebi um centavo de quem quer que seja, direto ou indiretamente, para defender qualquer projeto político. Ao contrário de vários elementos de direito, inclusive, ironicamente, vários deles que acusavam a gente de receber, descobriram simplesmente que eles recebiam uma fortuna do governo de São Paulo. Então, quer dizer, é por isso que eles não acreditam, porque como eles são pagos para militar, eles acham que qualquer um que milite também faz por dinheiro e não por ideologia. Eu nunca recebi um centavo, mas me atacam pessoalmente. Mas por que eles me atacam pessoalmente? Atacam a Sinara, atacam a Maria Flor, atacam o Ronald Rios, atacam o PC Siqueira, atacam a Dilma Bolada. Por que eles atacam? Porque eles querem impedir a voz de dissenso, eles querem impedir que você se manifeste. Eu tenho vários leitores que dizem assim: que bom que você escreve sobre isso, que eu parei de escrever. Porque eu cansei. Porque toda vez que eu publicava alguma coisa na minha página, no Facebook ou no meu Twitter, vinha uma multidão para me atacar. Eu vejo isso, por exemplo, outro dia uma leitora minha, Maia, não vou nem citar o sobrenome dela para não promover novos ataques, mas eu escrevi alguma coisa sobre política e ela me mandou uma mensagem dizendo assim: pois é, triste isso, né, Papa? Foi a única coisa que ela escreveu, coitadinha. Ela teve que fechar a conta dela no Twitter e no Facebook, porque os caras não ficam satisfeitos de monitorar o que eu escrevo, eles gostam de monitorar as minhas mentions. Quando eles veem alguém mandando uma mensagem de apoio, eles atacam a pessoa. A menina não tem nada a ver com nada, tadinha, nada a ver com nada. Ela só teve o infortúnio de me mandar uma mensagem, e eu estou dizendo isso porque a gente está transmitindo, ninguém nunca mais vai mandar uma mensagem apoiante, espero que não se calem. Mas eles começaram a atacar essa menina, pegaram a foto dela espalhada, para quê? Porque eles querem calar todo mundo. Porque quando eles calam o dissenso, quando eles calam todo mundo que está de esquerda, eles criam a impressão de que existe uma unanimidade de que o país está no caminho errado e que tem que ser mudado. Não é que existe uma unanimidade, é que eles calam todo mundo que ousam se posicionar de maneira diversa. É por isso que eles personalizam, é por isso que eles me atacam, em vez de só atacar, por exemplo, Dilma ou Renan Calheiros. Eduardo Cunha me espanta imensamente os caras protestando contra a corrupção, mas se você cita o nome de Eduardo Cunha, por exemplo, não cala. Por que eles calam? Porque Eduardo Cunha está sendo um pedregulho no caminho da Dilma. Então ele é interessante para a direita. Eduardo Cunha foi vendido como um foco de resistência. Percebe? Então, de novo, você percebe que não é uma questão de ideologia, é uma questão de interesse, principalmente financeiro. Você pega, todos os dias eu vejo, por exemplo, gente, hoje mesmo teve um cara que pegou um tweet meu de 2011 para julgar na minha cara, dizendo: você falou que não gosta de personalizar a política. Ele pegou um tweet meu de 2011 que eu dizia que o Reinaldo Azevedo ia acabar levando um soco na cara por causa das atitudes dele. Eu nem lembro o que foi, porque tem um link, mas o tweet é 2011, o link já não funciona mais. E eu nem estou falando que eu daria um soco na cara do Reinaldo Azevedo, alguém tem que dar. Eu falei: se o cara que está escrevendo isso, um dia alguém vai dar um soco na cara dele. Mas ainda assim foi em 2011, o papo de 2011 é radicalmente diferente do papo de 2015, meu Deus do céu, são 4 anos depois. Eu espero ter amadurecido esses 4 anos, eu espero que a cada ano eu fique melhor, mais maduro.
Já me falaram uma vez assim, não procure saber quem você era. Não é? 2 anos atrás. Porque você, com certeza, eu vejo atitudes minhas que eu pedi de 1 ano atrás, não, que babaca, a ideia é melhorar. Mas por que? Agora pensa, o cara ele teve o trabalho de achar um tweet. Eu já publiquei cerca de 100 mil tweets. Esse cara achou um tweet em 2011. Eu pergunto, quanto tempo esse cara deve ter levado para achar esse tweet? O que ele tem na vida para fazer além de procurar elementos para atacar pessoas de quem ele discorda? Ele faz isso de graça? Eu não tenho tempo para fazer isso. Nem tempo e nem interesse. Tem alguns perfis no Twitter que me atacam todos os dias, não só a mim, mas assinaram. Os mesmos de sempre. Os mesmos de sempre atacando os mesmos de sempre. É claro que às vezes a vontade de falar assim, peraí, deixa eu pegar os tweets desse cara e mostrar como ele é incoerente. Mas eu não vou fazer isso por 2 motivos. Primeiro, porque eu não tenho interesse em fazer esse tipo de coisa. O meu inimigo não é ele. Porque eu não crio inimigos na política. O meu inimigo, entre aspas, inclusive, porque não é o inimigo que eu quero ver a morte, são as pessoas de direita que estão promovendo esse retrocesso no Brasil. São os caras do Congresso que passam, por exemplo, a lei da terceirização, ou que tentam reduzir a maioridade penal. Esses caras são, entre aspas, os inimigos ideológicos, os oponentes ideológicos. Então eu não tenho interesse em atacar usuários de Twitter. E segundo, que eu não tenho tempo. Por quê? Porque eu não sou pago para isso. Se eu fosse pago, talvez eu tivesse tempo para ficar o dia inteiro na internet pesquisando. Então a gente tem um processo muito perverso, em que você tenta calar aqueles que discordam de você. Isso é antidemocrático. É maravilhoso você ter uma coisa. Por exemplo, você pega o próprio Carlos Lacerda. E hoje em dia nós temos vários jornalistas lacertistas. A Veja inteira, de certa maneira, é lacerdista. Aliás, eles são mais reais que o rei, eles são mais lacertistas que o Lacerda. Mas o Lacerda houve um momento pós-ditadura que o cara falou assim, peraí, eu sou radicalmente contra o Juscelino, radicalmente contra o Jango, porque eles representam, mas eu sou mais contra uma ditadura militar, então eu vou me unir a eles. Então, quer dizer, até o Lacerda teve uma posição democrática, que esses caras hoje são incapazes de ter, porque eles querem calar quem discorda deles. Foi algo que chamou a atenção também com as manifestações do dia 20 de março, e foi se criando um falatório delas, uma questão de dar a elas uma projeção maior, uma voz talvez mais alta do que ela tinha, verdade? Mas me chamou muita atenção quando, em determinado momento, as pessoas que inspiravam essas manifestações do dia 20 de março começam a se postar contra determinadas ideias. Quando provavelmente no momento elas percebem aonde que isso podia chegar. Sim, óbvio. Não é à toa. Não é até. Umas 10 anos atrás, foi a gente falando não tem jeito de ir para uma Claro, você pega isso é uma postura. E eu tenho uma série de dissensos em relação ao Fernando Henrique e ao governo Fernando Henrique, porque eu vivi o período de Fernando Henrique, que é outra coisa curiosa, que você pega uma parte desses jovens que se posicionam hoje no PT, mas eles cresceram no país pós-Lula. Eles não sabem o que era o país pré-Lula. Eu sei porque eu vivi isso. Eu sei o que era o ministro da Cultura, o ministro da Educação, tentando acabar com as universidades públicas. Sendo que eles não criaram, em 8 anos de governo, criaram uma universidade pública e depois veio o PT com o governo de esquerda e cria, só na gestão do Lula, foram 14 universidades públicas, mais 140 escolas técnicas, mas enfim, de fato. Mas o que a gente pega, por exemplo, em relação ao Fernando Henrique, apesar de todo o senso, o cara percebeu e falou, peraí, está ficando perigoso isso. Eles estão querendo fazer uma coisa que é antidemocrática, que é impeachment de uma presidenta recém-eleita com 54 milhões de votos. Reeleita. Porque é diferente, igual as pessoas temem o Collor ele estava isolado. Ele estava isolado, primeiro porque ele não tinha um partido que não era um partido, era uma coisa que ele tinha criado para se eleger, que era o PRN, que era um partido sem base nenhuma. Depois que eles tinham, uma coisa que eles conseguiram fazer, que é minar boa parte da rua. O Collor não tinha apoio popular, que é uma coisa que eles já estão conseguindo minar da Dilma. Em junho de 2013, em abril de 2013, ela tinha 74% de aprovação. Agora está batendo na casa dos 16, quer dizer, então é óbvio que tem um papel importante da mídia nisso, então a gente já consegue. Mas ao mesmo tempo, a Dilma não faz parte de um partido como o PRN. Ela faz parte de uma coalizão de esquerda que envolve um partido que é um partido com uma tradição institucional que é o PT. Você não derruba o presidente como partido. Eu também acho que tem isso um peso aí. Queria acreditar, mas eu não acredito não, porque o Brasil é um país extremamente machista. É um país extremamente machista. É muito fácil. Os ataques a ela nem sempre são meramente políticos. Você pega, por exemplo. Não sei se. Exato, não, isso depreciar, né? Sem dúvida, não, mas você pega, por exemplo, outro dia não, hoje, eu vi alguém colocou isso no título, uma imagem dos protestos contra o Fernando Henrique e contra a Dilma. Os adjetivos usados por Fernando Henrique eram adjetivos essencialmente políticos.
era corrupto, ineficiente, inescrupuloso, blá blá blá. Com a Dilma é puta, vaca, gorda. Então existe ainda um machismo por trás, que é um negócio assim, que é típico da sociedade brasileira, que é uma sociedade conservadora. E infelizmente nesse sentido o Congresso representa isso. A diferença é que, como um cara alegou outro dia, e é um profundo desconhecimento do que significa democracia, ele falou assim, o Congresso tem que ser conservador mesmo e os gays não têm que ter direito, porque a maior parte do país é contra direitos gays, como por exemplo a união civil. E a democracia é para atender, e aí que veio o erro de compreensão do que é democracia. A democracia serve para defender os direitos da maioria. Errado. Nasceu o diálogo. A democracia serve justamente para você preservar os direitos de todos, inclusive da minoria. A democracia não é simplesmente para você implementar a decisão Não é a ditadura da maioria. Não é ditadura, exato, só seria uma ditadura. O papel da democracia é justamente, muitas vezes, fazer um processo civilizatório que é ir contra a opinião de uma maioria conservadora e levar o país, nem que seja aos trancos, aos barrancos e à força, para uma posição mais avançada, mais progressiva do que era antes. É para isso que serve a democracia. Senão não existe evolução. Não é? Então existe, além de tudo, um profundo conhecimento do que é democracia. Mas o país é um país conservador, o Brasil é um país conservador. E a gente é um país homofóbico, um país machista, um país racista. Dizer que não existe racismo no Brasil, o negócio. Você vê, as pessoas colocam contra as cotas raciais. É muito. E isso vai sempre em parceria com uma outra palavrinha que a direita brasileira agora adora repetir: meritocracia. É muito fácil, por exemplo, um cara como Aécio Neves, durante a campanha, dizer várias vezes sobre meritocracia. Porque ele é um cara que nunca teve que depender do próprio mérito. Ele é um cara que com 17 anos ele foi colocado para ser diretor de uma instituição pública porque ele era neto e sobrinho de uma meritocracia total. O mérito foi do nascimento. O mérito era ser neto, exato. Então, quando você pega esse cara falando de meritocracia, o que eles estão querendo dizer que é uma coisa perversa, que é: você tem todas as condições de ser bem sucedido, só por ser quem você é. O que isso ignora? Que a pessoa vive num estado, que a pessoa vive numa sociedade, não que essa parte do sociedade mesmo tem uma lugar. série de regras e de cartas marcadas, que o cara pode ter todos os méritos do mundo, mas ele não vai avançar se não existem condições do Estado para isso. E é para isso que o Estado tem que intervir, para dar condições para aquelas pessoas que não têm condições de estudo, por exemplo, avançarem. Por que você pega um negro, por exemplo, e a gente tem que falar de negro, porque a maior parte do Brasil, que a gente percebe da população miserável, é composta por negros, que é inclusive uma falta de correção que vem da época da escravidão. São pessoas que nunca tiveram qualquer chance de avançar na sociedade. Por que você vai numa faculdade, por exemplo, universidade pública, e você pega um curso com medicina, por exemplo, e você vai ver os estudantes na universidade? 90% são brancos. Que o branco é mais inteligente que o negro, ou porque o branco tem méritos maiores que o negro? Não, é porque ele pode estudar numa escola particular durante a vida inteira, ele pode se preparar para fazer cursinho, 2, 3 anos, pagando cursinho caro, professores particulares para estar na universidade. O negro estudou na escola pública, tinha que trabalhar, ajudar em casa, porque a mãe trabalhava sozinha para sustentar 5 filhos. Imagina você querer que esse cara dizer que por falta de mérito, isso é uma das coisas, eu fico até emocionado, porque isso é uma das coisas mais cruéis que você pode dizer para alguém. Dizer que você não vai para frente por falta de mérito. Não é falta de mérito, meu amigo, é porque você não tinha condição de fazer isso, porque o Estado não te deu condição. E quando o Estado começa a dar condição, vem uma direita reacionária e tenta impedir isso e provocar um retrocesso. Teve um vídeo na USP que eles foram conversar sobre isso, dentro de uma sala de economia. A matéria, eu esqueci, a microeconomia. A matéria era de microeconomia e eles entraram para discutir as cotas. A professora não deixou porque não tinha a ver com a matéria. E os outros alunos brancos falaram que eles estavam se vitimizando e que eles perdiam a razão por esse vitimismo que eles faziam o tempo todo. Você falou assim, o cara está numa matéria de microeconomia e não entende que as cotas estão diretamente ligadas a essa temática. Não existe a cota não foi criada num vácuo histórico. Não chegou um dia alguém e falou assim: a gente tem que inventar um troço chamado cota racial, sem um contexto histórico. A cota é uma consequência de uma injustiça histórica que tem que ser corrigida. Tomara que a gente chegue um dia e que alguém realmente vai dizer: não, nós não precisamos mais de cota. Que ótimo, que sonho não precisar de cota.
Mas hoje nós precisamos, ainda nós precisamos e muito. Então é interessante quando você pega essas forças da direita, elas são forças que são geralmente antipopulares, elas querem manter no poder, e agora uma coisa que é interessante, com todos os benefícios, quem já tem. Por exemplo, eles adoram falar que o Bolsa Família é o Estado ajudando, mas eles não falam, por exemplo, de todas as benesses, de todas as vantagens de impostos que os ricos têm. Porque proporcionalmente os ricos pagam muito menos impostos no Brasil, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, do que os pobres. Ou seja, o Estado está dando uma imensa mão para os ricos, mas isso não é problema, porque os ricos merecem. Não, as bolsas do Ciências Sem Fronteiras, que os filhos dos ricos estão indo morar no exterior, não é um problema. Ciências Sem Fronteiras é maravilhoso, né? Entende? É essa a questão que você pega. Nos Estados Unidos, por exemplo, os recentes bailouts, quando, por exemplo, a indústria automobilística quebra, ou a indústria financeira, as grandes corporações financeiras quebram, o governo vai dar 7 bilhões de ajuda. Isso não é problema. Isso não é problema. Ele vem. É perverso também, não é? E não só perverso, provavelmente ele representa mais perigo ao capitalismo do que ao comunismo. Sem dúvida. E é isso uma coisa, inclusive, que a Sinara disse recentemente. É uma frase que talvez por ignorância minha, não sei nem se ela que cunhou, ela repetiu, mas é uma frase que eu acho muito bacana. Que o papel do socialismo hoje, ela fala do comunismo, na verdade, porque ela se identifica como comunista. Como eu falei, eu me identifico mais como socialista. Ela não, se identifica como comunista. Então ela fala que o comunismo, na verdade, ele existe hoje para tentar corrigir um pouco a perversidade do capitalismo. Não é nem para implementar um sistema comunista, é para impedir que o capitalismo seja tão perverso como ele é. Tem um outro documentário muito importante, recente também, que aliás é também sobre o Noam Chomsky, e que ele coloca, por exemplo, nos Estados Unidos, até pouco tempo, até a era Reagan, a principal forma de gerar dinheiro nos Estados Unidos, o que movia o país era a geração de produtos. Era uma proporção assim, de 40% da economia norte-americana, até a era Reagan, ela era impulsionada pela geração de produtos, 11% pela indústria de finanças, pelos bancos. Hoje em dia, 55% dos Estados Unidos são movidos pela indústria financeira e, se não me engano, 27% pelos produtos. Ou seja, a manipulação de dinheiro, que não existe na maior parte do tempo, uma manipulação especulativa, hoje ela domina o modelo capitalista, e isso gera o que teve em 2008, que é quando você tem uma deturpação desse sistema que não tem regulação, e é outra coisa que o povo da direita quer, é a não regulação, o livre mercado, os caras fazem o que eles quiserem, você tem uma depressão, um golpe, uma crise, como a gente teve em 2008, que foi a que rivalizou com a grande recessão de 1929, com o crédito da Bolsa. É o que eles querem, um mercado que não é autorregulado, que não é regulado, o que é autorregulado, que é uma coisa grave, eles botam a própria indústria para regular a própria indústria. Gente, você está botando o ladrão para tomar conta do galinheiro. Pessoal, claro que grande está. recessão para poder fazer o país tomar jeito. Imagina. Eu acho pior que assim, a ideia de que o mercado se regula, mas o Estado tem que beneficiar a autorregulação do Estado. Exato. Qual é? Mas são dois pesos, duas medidas. Então é isso que é muito grave. E eu vejo hoje tantos jovens se identificando como reacionários, com orgulho. Para mim é uma coisa absurda, porque quando eu era moleque, quando eu tinha 16, 17, 18 anos, faz parte da juventude você ser de esquerda. A juventude é o período em que você se identifica como sendo braço eu, né? A juventude é a época que você se identifica como você pensa no outro. É a época da generosidade, é a época que você é jovem e fala, eu vou pensar um pouco no mundo em vez de pensar só em mim. Quando você vai envelhecendo, e aí você vai tendo filhos, você vai tendo obrigações, é que existe uma tendência de você ser mais pragmático, de dizer, deixa eu pensar em mim primeiro. E é por isso, inclusive, você vê tanta gente que era de esquerda se converter e se virar assim, de reacionário mesmo. Eu ainda não passei por esse processo, espero não passar, eu ainda consigo equilibrar, pensar em mim, pensar, em ganhar dinheiro, por exemplo, que é outra coisa. Você não é socialista, você não é de esquerda, como é que você quer ganhar dinheiro? Eles não entendem o conceito de esquerda, não entra na cabeça deles. Eles acham que esquerda o cara não quer ganhar dinheiro. Está lá no manifesto comunista, lá, né? Não pode comprar produto da Apple. Não pode comprar produto. Sendo que até, inclusive, historicamente, a produção da Apple, não vou devagar demais. Mas o que acontece é que, se esses caras são de direita hoje, jovens, eu fico imaginando que esses caras com seus 40, 50 anos. E aí eles se identificam como reacionários. E aí você vai olhar, por exemplo, com orgulho, coloca no perfil do Tamil, do Twitter, reacionário com orgulho, reaça com orgulho.
foram nem no dicionário olhar o que significa reacionário. Definição de dicionário. O reacionário, que é contra políticas de liberdade coletiva e individual, ponto e vírgula, retrógrado. Quem quer se identificar assim? A não ser que você seja um sociopata, quem quer se identificar assim? E nós temos hoje um grande movimento de direita da juventude que se identifica com o reacionário como orgulho. Por quê? Vários fatores. Primeiro, desconhecimento da própria história, e aí é um erro de todos nós, inclusive do governo, não só do Fernando Henrique, mas do governo Lula e do governo Dilma. E só no governo Dilma que você foi criar uma comissão da verdade eficaz, e que mesmo assim eficaz, com aspas gigantescas, né? Não é uma comissão como você teve na Argentina, por exemplo, que realmente resulta em comissões. Então, um desconhecimento da própria história, uma mídia interessada, aliada com os interesses das grandes corporações, que ela mesma, que são grandes corporações, e um sistema político que favorece a corrupção. Porque você tem um sistema de financiamento privado de campanha, e que você pode pegar uma empresa e dizer assim, eu quero eleger aquele cara, você elege. Imagina, eu posso pegar qualquer um, eu não te conheço, por exemplo. Não, como é seu nome? Antônio. Nunca te vi na vida, eu não sei o que você representa. Mas se eu tiver, eu te garanto, e eu não sei, as pessoas podem não conhecer, mas eu te garanto que se eu investir 10 milhões de reais em você, você é um deputado federal na próxima campanha. Te garanto isso. Ou seja, você tem o poder, na verdade, de eleger, de comprar, eleger não, de comprar cargos na Câmara. E isso é uma ditadura do capital. Porque o Antônio, por exemplo, pode ser um cara subidealista e seria, por exemplo, um parlamentar maravilhoso. Mas ele não vai se eleger se ele não tiver feito um compromisso com as grandes corporações de defender os interesses dela. E é por isso que a gente tem um congresso em que os caras elegem basicamente para ter um retrocesso e rasgar a CLT décadas depois de um avanço que hoje... Você pega os Estados Unidos, por exemplo, que é um negócio impressionante, nos Estados Unidos mesmo, os caras, quando vocês dizem, quando você conta nos Estados Unidos, por exemplo, que no Brasil você tem direito a férias remuneradas, um mês de férias por ano remuneradas, para os caras é um negócio inacreditável, isso não existe lá. SUS. Ou SUS, o sistema público, as pessoas adoram falar mal do SUS, adoram falar mal do SUS. Me mostre um outro país em que você tem um sistema público de saúde que consiga atender 200 milhões de pessoas. É imperfeito? É claro que é imperfeito. Por quê? Porque tem que atender 200 milhões de pessoas. Mas não tem um exame, eu digo isso como ex-estudante de medicina, que tem muitos amigos que se formaram e que inclusive atuam no SUS. E isso um grande amigo meu, que é anestesista, eu conversando com ele, ele disse, pá, não tem um exame que não se faça no SUS. Tem fila? É claro que tem fila, porque você tem 200 milhões de pessoas. Mas você, por exemplo, eu estava agora em Nova York, por exemplo, e é uma coisa até pessoal, assim, né? Mas assim, teve um dia lá, eu não sei se eu comi alguma coisa, ou o que foi, mas teve um dia que eu tive uma queimação. E eu fiquei apavorado. Eu falei, se eu tiver uma infecção urinária aqui, eu estou fodido. Porque todo o dinheiro que eu trouxe para gastar aqui, eu vou gastar numa consulta médica. Porque não tem sistema público de saúde. Ainda bem que provavelmente era alguma coisa comigo que no dia já passou. Mas assim, durante aquele dia eu fiquei, meu Deus, se eu tiver que ir no médico aqui, e se eu tiver um problema de saúde, por exemplo, grave, se eu tiver um infarto aqui, ou se eu quebrar um braço, ou no caso da brasileira que ela teve um filho em Nova Hawaii. Vocês viram isso? Ela voltou para o Brasil com uma dívida de dezenas de milhares de dólares, porque ela teve um filho no Nova Hawaii e lá não tem sistema público de saúde, foi sistema particular, ela tem que pagar, agora ela tem uma dívida imensa. No Brasil não, no Brasil você é atendido de graça, você passa a mão na rua, vê uma ambulância de pé que vai para o hospital. É imperfeito, o sistema de novo é imperfeito, mas por quê? Corrupção, que é uma coisa que tem que ser corrigida. Mas não, tem 200 milhões de pessoas. Mas que país tem isso? Mas as pessoas adoram falar mal. Tem exames e procedimentos que são só feitos pelo SUS, exato. Transplante só se faz pelo SUS, exato. Imagina isso, que país tem isso? Mas as pessoas adoram falar mal, esse complexo de vira-lata. Hoje eu estava numa aula e o pessoal falou assim, essa daí é a bancada Masterchef, essa aqui é a bancada SUS. Aí eu falei, por quê? SUS é ótimo. Que isso que SUS é ótimo? Mas você sabe por que as pessoas falam mal do SUS? Eu geralmente pergunto, qual foi a última vez que foi atendido pelo SUS? Nunca foram. Nunca foram atendidos pelo SUS. Elas só repetem o que elas vão Ou falar. foi e não percebeu, porque a gente já Ou foi e não percebeu, exato. Ou foi uma vacina. Exato, perfeito, é isso mesmo. A pessoa não percebeu. Exato, até quando vai no posto de saúde tomar uma vacina, ou pegar uma receita. Exato. Então é uma visão que assim, é assustadora.
Mesmo, porque é um desconhecimento do próprio país. As pessoas vão às ruas protestar e não conhecem o próprio país. Você vê o caso emblemático, a pessoa vai pedir impeachment e diz, receber entrevista. Não estou inventando isso. Isso aconteceu. Quem é que vai assumir no caso do impeachment? O Aécio. Quer dizer, tem um desconhecimento da própria Constituição. Ou dizer que vai ter uma nova eleição. É, A primeira manifestação lá foi do dia 15, a primeira? 12, né? Dia 12 de março. Não, foi do dia 15. 15 de março, Só 12% das pessoas que estavam na rua em São Paulo sabiam que quem assumiria era o Temer. 12%! O próprio argumento da intervenção militar constitucional é prova de que a pessoa não conhece a Constituição. Porque se lê essa Constituição com os olhos de Jurista. Mas nem lê Constituição. E eu percebi que a intervenção constitucional militar seria exatamente a Dilma pegando o exército e assim, vai na rua e desce o cacete. Exato. Eu escrevi sobre isso. Eu escrevi, porque eu estava tão cansado disso. A gente está pedindo um voto, uma intervenção militar constitucional. E eu escrevi sobre isso. Inclusive, é um parecer do conselheiro jurídico do Senado, que é uma autoridade da Constituição brasileira. E o cara dizia, não, a intervenção militar constitucional existe realmente. Mas quem pode pedir intervenção constitucional é o presidente, caso ele perceba que existe um perigo iminente à ordem democrática. É como você falou. Por incrível, ironicamente, quem poderia pedir uma intervenção militar constitucional seria a Dilma, quando as pessoas que vão na rua pedir golpe militar, que inclusive é ilegal, é crime. É crime. Não é o que Exato, não é uma questão de... Claro, a gente tem que preservar, depois que a gente sai do processo de ditadura como é, que as pessoas... E adoram falar, você pega um cara como o Roger, por exemplo, que é um dos grandes pensadores da direita contemporânea, você pega os caras, os pensadores da direita, quem são os líderes da direita hoje no Brasil? É uma pena, por exemplo, você tinha na direita da década de 60, você tinha um cara como o Carlos Lacerda, que eu poderia discordar imensamente do cara, mas eu sabia que o cara é inteligente, o cara tem estofo, o cara tem estudo, o cara conhece história, o cara sabe o que ele está falando. E ele tem uma postura ideológica. Você pega até Paulo Francis, recentemente, da década de 80, 90, era um cara de direita, de que eu discordava profundamente, mas era um cara que ele tinha estudo, tinha estofo intelectual. Hoje, quem são os líderes intelectuais de direita? Roger Lobão, Olavo de Carvalho. Outro dia um cara me mandou uma mensagem dizendo assim, você tem que estudar Olavo de Carvalho, seu ignorante. Olavo de Carvalho, que é um cara que em 2015, ele nega o heliocentrismo. Ele nega que a Terra gira em torno do Sol. Ele fala que tem feto abortado na Pepsi. Não precisa de mais nada. Ele diz que ele não acredita que a Terra gira em torno do Sol. Em 2015, ele diz que não existe evidências para isso. Ele até como astrólogo. Isso desqualifica esse cara como um ser pensante em 2015. É um cara que não tem autoridade para dizer absolutamente nada. Como é que você pode seguir uma pessoa que em 2015 diga uma coisa que há séculos já foi... a não ser que ele é um ensaísta, né? Só que as pessoas acham que ele é parecido. Então isso que a gente tem a direita hoje, infelizmente, é essa. É essa a direita. Agora, essa direita, Pablo, sem querer ter bola de cristal nem nada assim, mas esse panorama que a gente tem aí, 2015, 28 de abril, 50 anos de Rede Globo, Bandeirantes transmitindo uma homenagem à Rede Globo durante 1 minuto no seu jornal ontem com Boris Casoy. SBT fazendo um anúncio lindo em homenagem aos 50 anos na Globo. No Jornal da Gerazade também? Pois é. Que é outra líder da direita. O que será que a gente pode esperar dessa estrutura toda que está se apresentando aí? Eu acho que a gente vive um momento de demonização da esquerda, que é representada pelo PT, né, uma demonização do PT, agora independente do PT, uma demonização da esquerda de modo geral. Inclusive através do uso incorreto do termo comunista e dessa coisa anacrônica, vai para Cuba, eu sou comunista, ou ameaça comunismo, ou quem vai matar o comunismo no Brasil, ou o golpe comunista, que é o golpe comunista que eles falam que é de uma... É o golpe comunista mais lento que eu já vi na história, 12 anos, transformar o Brasil em Venezuela, né? Desse golpe Prova comunista. de incompetência do PT, que está no governo há 13 anos e até hoje. Até hoje não veio já. Não virou Cuba. Então, assim, mas é uma demonização da esquerda. O que tem que ser feito é a esquerda, e eu não sei sinceramente se o PT tem condição de fazer isso, eu não tive nem condição moral. Eu acho que o PT não entendeu até agora, do ponto de vista estratégico, o momento que a gente está vivendo. O PT não entendeu ainda como a direita tomou conta da narrativa. Mas tem que ter lideranças de esquerda, intelectuais, políticos sim de esquerda, tenho
ressalvas em relação à ideia de partido, por essa demonização. Mas retomar a narrativa e mostrar, entre outras coisas, os grandes avanços que o país teve nos últimos 12 anos. Você pensa, o Brasil, são coisas que não dá para questionar. Quando você pega, por exemplo, que o Brasil, em 2001, a própria Globo fez uma reportagem, uma série de uma semana, sobre a praga da fome no Brasil. Que era considerado algo insolúvel no Brasil. Em 2000, você acreditava que a fome veio para ficar e vai ficar para sempre. O Brasil sempre vai ter fome. Sempre. 12 anos depois, nós estamos fora do mapa da fome da ONU. 12 anos. Era um problema considerado insolúvel em 2000. 12 anos depois, que agora é 14, nós saímos do mapa da fome. Quando você pega 42 milhões de pessoas que estavam na miséria. E é difícil a gente falar isso, porque eu não sei, eu acredito até que ninguém aqui nunca passou fome. É difícil a gente falar de fome, porque a gente fala como um conceito abstrato, de fome. É um negócio até ofensivo, às vezes, quando você fala, cara, eu estava faminto, estava morrendo de fome. Quando na verdade você fala que está morrendo de fome porque você perdeu o horário do almoço e você vai ter que esperar um pouquinho para comer uma coxinha. Então a gente não tem ideia do que é fome. Mas há 12, 13 anos, você tinha 42 milhões, há 14, 15 anos, você tinha 42 milhões de pessoas que não tinham o que comer. Você tinha filho, você tinha que ver seu filho passando fome. A mortalidade infantil. Morrendo de fome. Exibimos semana passada um encontro com o Milton Santos. E o Milton Santos, já na entrevista que foi registrada em 2000, exatamente um ano antes desse dado aí, né? Ele dizia que o grande problema da fome era exatamente, não era a falta de comida, era a falta de vontade em distribuir a comida para que se alimentasse as pessoas e tivessem ser humanos aptos a questionar. É que prefere jogar a comida fora do que abaixar o preço. Não, você pensa, você é pai, eu sou pai. Imagina o que é que você vê seu filho morrendo de fome. Você não tem condição de alimentar seu filho. E aí você tem, 12 anos depois, essas 42 milhões de pessoas tomam café da manhã, almoço e janta. Como é que você pode condenar o governo? Só por isso, se não tivesse feito mais nada, se não tivesse feito mais nada, já valia. Mas você sabe por que as pessoas condenam? Porque elas não sabem o que é passar fome. E o que é pior, falta a elas uma característica que é fundamental no ser humano, que é a capacidade de empatia, de você se identificar com a dor de uma pessoa que você não conhece. Sim. De você passar a entender que fome não é um conceito abstrato, não é uma estatística. Por trás de cada número daquele, tem um cara chamado João Silva, que é casado com a Maria Silva, e que tem 3 filhos, o Pedro, o Tiago e a Ana Maria, que morreram de fome. É essa incapacidade de empatia que falta à direita brasileira. Quando você pega, por exemplo, o menino, o Eduardo, que morreu, levou um tiro na cabeça, 10 anos de idade, na porta de casa. E os caras não só falam que ele mereceu, mas espalham uma foto falsa, dizendo que ele era bandido e mereceu morrer. E escrevem aquelas coisas absurdas. Né? Para começar, que tipo de gente é essa? Pois é. Que tipo de... Não, que tipo de gente é essa? Mesmo que ele fosse bandido, mesmo que ele... Mas não é. Que tipo de gente é essa que celebra a morte de uma criança de 10 anos de idade? Até mesmo, se você for pensar, esses 2 últimos casos de fuzilamento, que as pessoas estão colocando isso eu vi como... gente escrevendo que na Indonésia a lei é aplicada. Eles não sabem nem o que é Indonésia. Eles não sabem nem... Primeiro que eles não sabem, por exemplo, historicamente, por que os países asiáticos são tão rigorosos em relação às drogas. Por que eles são tão rigorosos em relação às drogas? Por causa da guerra do ópio. Você tinha uma balança comercial desequilibrada com a Inglaterra, e a Inglaterra forçou os países asiáticos a comprarem ópio para poder reequilibrar a própria balança comercial, e para isso eles viciaram em droga o continente inteiro, por interesse econômico. Essa Inglaterra representando o capitalismo que os caras aplaudem. É por isso que os caras, quer dizer, estão desconhecimento ainda histórico, político, mas ainda assim a Indonésia é um país profundamente corrompido, e os caras dizem que a lei lá se aplica, e a lei para eles é você matar alguém, porque, igual no caso desse que foi morto, nem traficante era, o cara foi um pobre coitado, uma mula, né? Que foi servido como mula, levando droga na prancha. Óbvio, tá errado, por preso tem que ser punido, mas ser punido, eles mataram o cara. Eles vendaram o cara, botaram ele em frente ao pelotão de fuzilamento e botaram 12 pessoas para tirar o cara. 3 com bala. Que direita é essa, né? Que acha
Isso é sério. Não faz sentido dar ao Estado poder de tirar a vida da pessoa. Mas Que tipo de direita é essa que acha que o Estado, sabe? percebe? É a mesma uma que escreve que vai querer que você esteja com um tiro na cabeça. Um outro cara escreveu isso. Outro dia eu até publiquei isso no Facebook. O cara escreveu dizendo que ele torcia muito para que quando a ditadura voltasse no Brasil e eu fosse fuzilado pela ditadura, ele ia comemorar e ver minha cabeça privada de balas. É um pensamento que eu acho assustador. Eu não digo assustador pelo que representa, pelo que ele deseja para mim, não. Esse é um cara que é cheio de Deus no coração. Não, exato, eu entrei no perfil, porque eu sempre entro e não falho. Quando você entra no perfil desses caras, outros caras, teve um cara, por exemplo, que escreveu para o Eduardo, mereceu morrer, eu entrei no perfil do cara e era um perfil que só falava de Deus o tempo todo e tinha foto dele com os filhos dele. E eu até eu não entenderia, eu sou ateu, mas assim, se Deus existisse, ele ia me achar muito mais cristão do que você. Pelo menos o Deus que eu espero que a maioria dos cristãos acredite. Qual o interesse? Você não acha que os militares tinham interesse Não é interesse para os militares, é um outro momento. Quando você tinha, por exemplo, de novo, historicamente, você tinha na década de 50, 60, você tinha um quadro global de paranoia contra o avanço comunista. Guerra Fria. A gente vivia no alvo da Guerra Fria, do avanço do Império, da União Soviética. Os Estados Unidos não reconhecem o Brasil como essa ameaça. Ninguém reconhece o Brasil como uma ameaça. Não existe isso. Não existe. Nós estamos em 2015. Outra aldeia global. Né? Imagina, não existe. O Brasil hoje é a sétima potência econômica do mundo. Imagina você dizer que é uma ameaça comunista. Não existe isso. Não existia naquela época. Por exemplo, eles taxavam, o próprio dossiê Jang, voltando ao filme, mostra isso. Mas é uma estratégia retórica. O Jang é comunista. O Jang era latifundiário, porra. Seria o primeiro latifundiário comunista da história. E a reforma agrária proposta era privilegiada. Já tinha propriedade, É. exato. Não tem coisa mais anticomunista do que isso. Exato. Vamos pegar, retribuir até que você é o dono dessa terra. Que comunismo é esse? De verdade, colocaria a liberdade no Estado. Óbvio. Então você não existe, não tinha comunismo nem naquela época. Mas naquela época eles venderam a ideia de Jango como comunista porque cabia dentro do contexto da narrativa da época, que era um comunismo, uma narrativa de Guerra Fria, de pânico em relação às revoluções de esquerda, como Cuba, quando derruba Fulgêncio Batista em 59, que foi a melhor coisa que eles podiam ter feito, Fulgêncio Batista estava vendendo Cuba para os Estados Unidos. Então a revolução, eu não vou entrar nos méritos que virou depois da Revolução Cubana, porque eu sou radicalmente contra você prender dissidente político. É óbvio, ninguém é a favor disso. Mas a derrubada de Fulgêncio Batista foi um movimento de esquerda importante, em 59. Mas são pessoas que nunca leram Marx, por exemplo, e acredito que Marx, quando você pega Marx, o conceito marxista, não é, nem que você pode dizer que é um conceito comunista no sentido de estatização, é um conceito justamente de cheque ao capitalismo, de controle do capitalismo. Então as pessoas não entendem o que é Marx, não entendem, imagina. Enfim, e aí fica difícil, como é que você vai argumentar? Como é que você discute? Quando você tem um lado que tem argumentos e o outro tem uma retórica de raiva. Quando você tenta argumentar, e eu não duvido nada, por exemplo, a gente está transmitindo isso por Twitter, eu não duvido nada que já deve ter várias memes do tipo, comunista, vai para Cuba, quanto que o PT está te pagando para fazer isso? Porque esse é o argumento que eles têm. Não é um argumento ideológico, não é um argumento político, não é um argumento histórico, não é um argumento social, não é um argumento humano. É uma retórica de violência, de você personalizar a dissidência, porque quando você personaliza, eu posso te combater. A sua ideia é difícil de combater, porque ela faz sentido. A ideia faz sentido. Quando eu digo que você tem que melhorar as oportunidades para que todos tenham chance de crescer na vida, meu Deus, isso faz sentido. Agora, se eu, em vez de combater a ideia, eu te combato pessoalmente, digo, Pablo, você não presta, você é um canalha, você é pago pelo governo, você é um comunista que quer destruir com a liberdade, eu resolvo o problema. É por isso que eu sempre digo, eu me nego a personalizar a política, eu me nego a pegar esses caras e dizer, você é que tem que, você que é um atraso, você que tem que morrer, você que tem que ser crivado de bala. Porque eu não estou combatendo essa pessoa, eu não estou combatendo o Beltrano ou o Ciclano, eu estou combatendo uma ideologia, ou parte de uma ideologia, que nem o capitalismo como um todo. Eu não posso dizer que eu sou contra o capitalismo, porque eu vivo no mundo capitalista. Eu sou dono do meu apartamento, eu tenho carro, meus filhos estão em escola, eu fui para os Estados Unidos agora, fui para Cannes, viajar confortavelmente de avião, e vou lá e vou como turista e vou tirar foto. Eu dizer que eu sou anticapitalismo, eu teria sido extremamente hipócrita. Não é questionar o capitalismo, é simplesmente humanizar o capitalismo. Essa ideia é perigosa.
Como é que eu combato essa ideia? É difícil porque ela faz sentido. Eu combato o Papa, eu combato a Maria Flor, eu combato o cenário, eu combato a mídia, eu combato Pois é, o Milton o Lula. O Milton Santos, além disso, ele fala da democracia que virou um tabu, que não pode ser discutido e rediscutido, e que na verdade tem que se discutir o que é democracia e quais são as formas de se fazer democracia. Faz parte da definição da Porque democracia. aí ela fica intocável, a democracia é uma coisa intocável, tá certo, é a melhor solução, mas qual democracia, qual forma, para quem? Quem que está elegendo? Quem que realmente está representando? Quais interesses lá dentro? Óbvio. O povo brasileiro hoje, por exemplo, o povo brasileiro, o cara que trabalha de 8 da manhã às 6 da tarde, o povo brasileiro hoje não é representado pelo Congresso Nacional, pelo Senado. Ele não é representado. Sabe quem é representado? O chefe dele. Exatamente. O chefe dele é representado. E que está cobrando. A indústria farmacêutica, ela é representada. A grande mídia, ela é representada. E estão cobrando esses caras. Exatamente. E eles estão passando todas as leis para poder beneficiar os caras que têm dinheiro para eleger na próxima eleição. E o povo, que eles têm dinheiro para... Por isso que a reforma política é importante. Por que eles demonizaram tanto a democratização da mídia? E adoram dizer que a democratização da mídia é uma forma de censura, quando ela poderia estar mais distante do que isso. A democratização da mídia é simplesmente a mídia tem que se responsabilizar pelo que ela publica. Se você publica uma mentira e destrói a reputação de alguém, você tem que ser legalmente responsável por isso. Hoje, uma das maneiras muito fáceis que a gente tem é o seguinte: se um jornalista te difama, o máximo que você pode fazer é processar, de certa maneira, o jornalista. O veículo em si, ele é intocável. Isso é muito perigoso. Extremamente perigoso. Você tem, por exemplo, o Chiquinho, por exemplo. Cara, eu não tenho dúvida nenhuma que um dos fatores que levaram à morte precoce do Chiquinho foi o fato de que ele foi denunciado, julgado, condenado pela mídia. E o cara é inocente. O cara é inocente. O Orlando Silva, o cara caiu. Então, quer dizer... Agora, e no si? Se a gente ficar no si. No si. E o acidente de avião? E essa conspiração? E essa história? E se ele tivesse aqui? Qual seria esse processo? É porque é tanta história. Não sei. Você pensa que tem gente outro dia nos apresentaram uma foto de várias páginas de um dossiê americano sobre a Marina Silva. Eu vi isso. Você já viu esse dossiê? Eu vi, mas a questão é a seguinte. Faz sentido. A questão é que faz sentido. Por vários motivos. Marina Silva, na última eleição, ela, obviamente, boa parte do interesse da proposta do governo da Marina Silva era, obviamente, alinhado com o grande capital. Fato. Isso é fato. Sim. E é fato também que se o Eduardo Campos tivesse permanecido na corrida, a possibilidade da Dilma ser eleita no primeiro turno era muito grande. Sim. Era muito grande. Sim. Eu, aliás, eu digo mais. Eu acho que se o Eduardo Campos tivesse sobrevivido, a Dilma seria eleita no primeiro turno. Que era a tendência que estava mostrando. E que ele era um aliado. Exato. E era uma tendência que no segundo turno ele se tivesse, se aliaria a Dilma. Então, assim, quem foi beneficiado pela morte do Eduardo Silva não foi só a Marina Silva, e eu não estou dizendo aqui que ela estava envolvida. Aliás, se houve conspiração, eu ficaria muito surpreso se ela estivesse envolvida. Mas ela se beneficiou, mas mais importante que ela, se beneficiou quem estava por trás da candidatura, né? Interesse. Então, assim, faz sentido. Agora, houve realmente uma conspiração matar Eduardo Campos? Eu não vou dizer um negócio desse, isso é uma responsabilidade muito grande. Eu que vivo condenando a mídia por fazer denúncias vazias, se eu falasse um negócio desse, eu estaria repetindo o mesmo erro que eu condeno. Embora eu não tenha o poder de uma Globo, né? Igual o cara que outro dia me falou assim, mas você fala certas coisas, você condena a mídia por imprimir inverdades. Eu nem lembro o que foi que eu tinha falado. Eu falei, sim, tem uma diferença eu dizer para os meus 30 mil seguidores no Twitter uma coisa e a Globo martelando o Jornal Nacional para o Brasil inteiro para 16 milhões de pessoas durante uma semana. Eu não sou uma grande corporação de mídia, eu sou um cidadão. Mesmo assim, eu tenho que ter responsabilidade com o que eu estou dizendo. Então, eu não vou abraçar uma teoria dessa, a não ser que tenha evidências muito fortes que fujam só da coisa conspiratória, paranoica. Eu digo que faz sentido, mas eu não sei nem se eu acredito nisso, sinceramente. Porque é tão... Mas as mortes da investigação relacionadas ao caso do Goulart são muito recentes. Não. A questão do Jango é completamente diferente. A questão do Jango existia comprovadamente uma operação, que era a Operação Fundo, que era uma operação que ela tinha por base eliminar lideranças da América Latina que trabalhavam pela redemocratização dos Estados. Isso é fato, foi comprovado. Existia a Operação Fundo. Existem gravações de um conselheiro do Kennedy,
do Lyndon Johnson, falando com o Lyndon Johnson, que, em último caso, eles tinham que eliminar as lideranças. O cara está falando com o presidente dos Estados Unidos. Tem uma gravação, registrada, dá voz dos caras registrados. Então não é teoria conspiratória, existem provas disso. Existem elementos, existem documentos do SNI seguindo todos os passos de João Goulart. Até a história da própria cápsula, né? Do próprio Fora, remédio. a questão da cápsula, a questão das mortes, imagina, não foi só um ou dois que morreram. Morreram muita gente. Morreu muita gente na década de 16 de 70. coração. Não, morreram 19 pessoas, com seus números eram o Fox também. Sim. Morreram 19 pessoas só ligadas ao caso do Jango. E 16 de coração. E 16 de coração. Ou seja, estar ligado ao Jango provocava cardiopatia. Mas a questão não é essa. A questão é que além das 19 pessoas ligadas ao caso do Jango morreram, você teve liderança política da América Latina inteira, senadores uruguaios, deputados uruguaios, argentinos, que morreram, chilenos, que morreram na mesma época assassinados. Ou mortes não explicadas, um ataque de coração aqui, um cara que é o da sacada no primeiro andar e quebrou o pescoço ali. Então é diferente. É diferente. O caso do Eduardo Campos não se encaixa nisso. No caso do Eduardo Campos, por enquanto, você tem a teoria conspiratória. O documento, por exemplo, você fala de pai de pago, pode ter sido forjado no Photoshop. Sim. Esses documentos que o Paulo Henrique Fontinelli mostra sejando, não, são documentos oficiais, comprovadamente oficiais. Estão no processo. Então não é teoria conspiratória, é fato. E o Fleury presente, né? Não, o Fleury está sempre presente em O tudo. Fleury está sempre O Fleury presente. está presente em tudo. O Impressionante. Fleury era o mais chique. Que é outro que morreu. Que morreu misteriosamente, né? De uma maneira Caiu da kármica. lancha, né? Como é que é? Caiu da lancha. Caiu De uma da maneira lancha em kármica, Ilhabela, morreu de maneira misteriosa. É óbvio que é outro queima de arquivo, é claro. É óbvio. Mas é isso, o país não conhece a própria história, cara. Se você pergunta para essa moçada toda quem foi Fleury, esse povo que prega a volta da ditadura, quem foi Fleury? Os caras não fazem ideia de quem foi Fleury. Eles não falam, por exemplo, igual você pega, logo no início do documentário, aqui você pega o general falando, você não precisa acreditar em Deus, mas você tem que temer a Deus. Então você pode não acreditar na nossa revolução, quando o golpe, mas você tem que temê-la. Ele não entende, o povo acha que a ditadura é essa coisa romântica que ele leu, que era uma coisa que só, como disse o Roger, numa das maiores canalices que eu já vi alguém dizer, que quem não fez nada não morreu. E quem não fez nada quer dizer quem não se opôs a um golpe que tirou a democracia do país. É de uma canalice, ele fala, por exemplo, eu não tive nenhum parente machucado, porque ele se comportar. Se comportar significa aceitar um golpe militar. Esse é o argumento que eu escuto da minha família. Imagina, eu tenho parentes, eu sempre repito isso, porque eu tenho orgulho disso. Eu tenho parentes, minha mãe, meus tios, então meus parentes, minha mãe, meus tios lutaram contra a ditadura. Eu tenho uma tia, e eu sempre repito isso, que ela carrega até hoje no corpo sequelas de tortura no porão do DOPS, sem falar de todas as sequelas psicológicas. Você pega o próprio batismo de sangue que você fez, o batismo de sangue é um negócio, a história do Frei Tito é uma história absurdamente comovente, porque o Frei Tito, eles não se contentaram só em quebrar o corpo do Frei Tito, eles quiseram quebrar o Frei Tito todo. Eles tiraram dele tudo que ele acreditava. Quando você tortura um frei e você queima a língua do cara como se fosse uma hóstia eletrocutada, você está querendo queimar a fé do cara. E é isso que ele diz, inclusive, num dos escritos dele. Tiraram dele Marx, tiraram Jesus e tiraram Freud. Tiraram as três bases da civilização moderna. Restou ele o suicídio. Quer dizer, ele escapou vivo do porão da ditadura, mas ele se matou depois, porque não tinha condição de continuar vivendo mais. E como ele, foram tantos outros. Porque a ditadura quebrou por dentro, se não quebrou por fora também. E esses caras não entendem isso, acho que a ditadura é um exercício, é uma coisa que só passou na... Talvez o problema seja ver a ditadura como algo que salvou o país de alguma coisa. E na verdade, não só não salvou de nada, como impediu que o Brasil seguisse um caminho que estava extremamente promissor. Extremamente promissor, repito. Se Jango tivesse conseguido levar adiante as reformas de base, hoje a gente estaria vivendo um outro país. Um outro país. Então não só a ditadura não impediu uma ameaça, mas como ela impediu o progresso da nação. Desconhecimento histórico, e as pessoas romantizam um período que merece tudo menos ser romantizado. Tem uma charge recente, eu não sei qual e fala, a ditadura para impedir a implantação de uma ditadura sangrenta, nós implantamos uma ditadura sangrenta. Mas, é isso.
mas é isso. E com essa questão grave que eu nunca tinha imaginado, que é o meu estado de orçamento que fala, estatizou a economia. Olha, gente, assim, até mesmo essa história, né? O dossiê Jango, o Hércules 56. É outro filme importantíssimo. Outro filme importantíssimo, muito legal, o Hércules 56. Tem um filme também, mas essa você não vai encontrar em lugar nenhum. Eu vi numa mostra de São Paulo há uns 5, 6 anos. Eu acho que o título era Os Guerrilheiros do Araguaia. Tinha Araguaia no título, era sobre a guerrilha do Araguaia. Sim. E mostra, por exemplo, uma ditadura devastou as populações indígenas de uma maneira brutal para combater uma possível ameaça de guerrilha, que era basicamente, na dimensão que eles pregavam, uma criação de retórica da própria ditadura. Eu acho que uma coisa esquizofrênica, mas eu não vou lembrar o título, mas enfim, é sobre a guerrilha do Araguaia, enfim. Mas é um filme. São filmes, assim, a gente na época da preparação e da filmagem do batismo, a gente assistiu aquele, não sei se você já viu, aquele doc dos primeiros que foram para o Chile, dos primeiros presos políticos que foram para o Chile e retrataram em vídeo tudo que eles sofreram nos porões. Qual que é o título? Eu não vou me lembrar, eu tenho esse doc deles. E é impressionante, porque são os caras que acabaram de sair dos porões. Então, olha, acontece isso, gente. Dessa forma que está sendo feito, eu estou sendo torturado assim, o bebê está rodando na mesa enquanto eu estou no pau de arara. Essas coisas. E eu lembro muito no lançamento do batismo, em 2007, que houve uma negativa. E vários jornais chegaram a publicar de que não era interessante discutir essa história desta forma, porque estava muito sangue, era muito violento. Já Por que passou. eles abraçaram que ex-companheiro? Porque, de certa maneira, o que ex-companheiro até romantizava o dilema do torturador. Sim. Que era o personagem não vou lembrar o nome dele. Mas enfim, que era um torturador com dilema. Sim. Olha, eu não queria estar torturando, mas tem que torturar. Não, pro inferno, cara. Você tem que. Imagina. E aí você pega um filme com batismo, que ele mostra realmente. Eu escrevi um post há uns 4, 5 anos, relatando coisas que eu cresci ouvindo. De você, por exemplo, pegar arame e enfiar na uretra, no pênis dos caras e aquecer ou dar choque. Sim. E eu lembro que na época, isso há 4, 5 anos, leitores diziam, eu não fazia ideia que isso acontecia. Porque existe esse tabu, não podemos, mas você tem que mostrar o que acontecia, é óbvio que você tem que mostrar. E aí vem um jornal como a Folha, por exemplo, que apoiou a ditadura, e os furgões, as combis da Folha eram utilizados para transportar presos políticos clandestinamente de um centro para outro para ser torturado, e a Folha vai e usa um termo naquele infame editorial há vários anos, de que o que teve no Brasil foi uma ditabranda. É uma ditadura porque ela era conivente com a ditadura. Porque se ela tivesse ousado desafiar a ditadura, ela ia ser transportada na Kombi da própria Folha, levada para ser colocada no pau de arara, sofrer afogamento, levar choque no genital, ter a unha arrancada, ser violentada, estuprada com cacetete por 3, 4, 5 caras, de ter seu filho preso e torturado. Meu Deus, a ditadura torturou criança. Criança de 2 anos, eles torturaram criança de 2 anos para poder afetar o pai. Você pensa um negócio, quando você tortura uma criança, é profunda desumanização. Entende? Você tem que saber, essas coisas têm que acontecer, você tem que discutir. Porque quando você não discute, você tem um país ignorando a própria história. Exatamente. Que é o que a gente tem hoje. Exatamente. Enfim. Ô, gente, vamos encerrar, né? 11 horas da noite. Obrigado, Pablo. Isso aí. Valeu demais. Obrigado por estar com a gente aqui. Papiar, colocar suas ideias. Valeu demais. Parou? Caiu Ih, uma hora, cara, aí eu coloquei de novo, então tá partida a transmissão. Vai gerar rolou de dois, tudo aí, viu? vai gerar 2 vídeos. Rolou de tudo aí. Muitíssimo obrigado. Só um minutinho para pegar um link.